Então, King, meu querido irmão, primeiramente eu agradeço a oportunidade de falar sobre este assunto, né? Para se falar de representatividade, primeiro eu vou ter que falar um pouquinho de invisibilidade, né? Eu costumo falar para as pessoas, né, quando a gente dialoga, que até 1888 o negro ele tinha visibilidade e ele tinha representatividade. Está me ouvindo? Afinal, né, como diz tantos historiadores, o negro era o braço e as pernas, né, desse fazendeiro, né, dessa elite dos colonizadores, como um todo. E depois de 1888, curiosamente, apaga-se a presença negra. Até em Curitiba, se você for dar uma olhada nas pranchas feitas por Debré, feito por Rugendas e outros cronistas, outros viajantes, está lá. O negro está lá, o caboclo está lá, sabe, o mameluco está lá. Esse povo que hoje é invisível tinha visibilidade, tinha representatividade. E, de repente, eles desaparecem. Né? A partir de 1888, eles simplesmente somem. E não se fala mais dessa presença. Se você vai procurar, por exemplo, nas letras, o príncipe da poesia paranaense é um homem afrodescendente. Se você for procurar nas trovas, é um homem afro-paranaense. Se você for procurar na arquitetura, se você for procurar nos direitos, o negro estava lá, o negro estava trabalhando, o negro estava fazendo uma porção de coisas. Né? E outros povos também. Né? Principalmente portugueses e espanhóis e essa população indígena. A partir de 1870, chega toda uma gama desse ciclo de imigrantes e esse negro, essas populações, esses invisibilizados, eles apagam, eles somem, eles desaparecem. Então, a gente precisa estar tem que conhecer um pouquinho da nossa história. Essa história, ela não foi bem tratada como deveria ser tratada, né, pelos nossos historiadores, por quem ousou escrever, por quem ousou estudar e pesquisar. Essa presença negra na cidade de Curitiba. Então, eu acredito, né, que esse estudo ainda está sendo feito. Né? Quando nós olhamos, por exemplo, na questão da visibilidade, recentemente, só agora, há 2 anos atrás, que nós tivemos uma exposição para retratar a questão da presença negra. Só agora, em 2020, que o primeiro livro com relação à presença negra foi construída. Infelizmente, quando se fala deste assunto de presença negra, ainda causa um pouco de assusta algumas pessoas, né? Assusta algumas pessoas, as pessoas têm dificuldade de trabalhar, de dialogar com essas ancestralidades, né? Essas ancestralidades africanas, que é importante, que é fundadora da cidade de Curitiba, mas não é tratada com isonomia com relação às outras etnias europeias, né? Que também contribuíram com a fundação da nossa cidade. Quando você vai procurar, quando você entra nos espaços de poder, infelizmente, nós não enxergamos isso, nós não vemos essa representatividade. Eu estive no Executivo como assessor de igualdade racial e, sinceramente, eu encontrei uma pessoa que trabalhava na administração e somente eu ali, né, trabalhando em cargos importantes. No entanto, em outras áreas de limpeza, nessas outras áreas, você encontrava essa presença negra. Aí eu pergunto, peraí, como que antes de 1888, de 1900 para trás, o negro foi tão importante em diversas áreas, mas, no entanto, hoje, nós não temos mais esse protagonismo. Não temos esse protagonismo na arquitetura, na engenharia, no direito, não temos esse protagonismo na questão das letras, sabe? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Quando estávamos em condição de escravizado, aí sim nós tínhamos inteligência, aí sim nós éramos importantes. Após a abolição, acabou, perdemos inteligência, perdemos a nossa capacidade criativa. O que foi que aconteceu? Né? Então, a gente precisa realmente conversar um pouco sobre este assunto, né? O que é que está acontecendo, por que essas pessoas melaninadas têm dificuldades de acesso a esses espaços de poder. Aonde foi? Em que momento foi? Quando foi? Né? Não sei se lhe respondi alguma coisa, mas é por aí. Agora eu não estou ouvindo o King. Esclareceu muito essa informação e até me fez lembrar um outro fator, né, comentando da sua passagem sobre que eu estive lá, inclusive,
foi é um dos momentos que eu me orgulho, que é histórico, de estar presente naquela pedra fundamental que foi anexada ali à Praça Tiradentes, no Marco Zero de Curitiba, né? Provando, reforçando e deixando ali uma história, na história, um registro de história de que houve a presença do povo preto, né, em Curitiba, e faz parte dessa fundação. E eu me lembro que foi um projeto desenvolvido pela vossa pessoa. E me vem outra pergunta. Óbvio, nós estamos em um cenário político que é extremamente importante, né? E eu sempre tive comigo, né? Eu sempre tive comigo, Leandro. Eu sempre gostei muito, sempre dei muita importância para as eleições municipais. Veja se o meu pensamento talvez está equivocado. Mas eu pensei assim, sempre pensei assim, olha, eu moro no Brasil, né? Então é importante as eleições presidenciais, moro no estado do Paraná, é importante as eleições de governo, mas, na verdade, eu moro em uma rua da cidade de Curitiba. Praticamente 70% da minha vida até hoje está relacionada a esse espaço, no município, né? É onde eu tenho os meus sucessos, onde eu tenho os meus momentos de educação, né, de instrução, onde eu tenho os trajetos, ele está envolvido aqui no município. Então, eu sempre dei muita importância para as eleições municipais. Né? E falando em representatividade, eu espero que você seja diferente de mim, né? Mas eu sempre fui muito devotado às questões políticas, sempre votei. Eu acho que é o poder que eu tenho, né, como cidadão, é um poder absoluto que eu tenho. Mas, na verdade, alguns desses votos, eles nunca entraram nessa questão de representar. Nunca ouvi ninguém a quem eu votei lembrar que eu era um descendente de um povo africano que foi escravizado aqui no Brasil. Você acredita nessa importância, que realmente é importante nós tomarmos uma decisão com coerência, com extremamente cuidado, e realmente fazer uma seleção minuciosa dessas pessoas que vão tomar as decisões no nosso município? Você acha que isso é importante? Olha, se você levantar, eu corto, viu? Olha, King, eu sempre falo, né? Representatividade e visibilidade. Você lembrou bem a questão das placas, né? Parece bobeira, mas eu comentei com o meu pessoal, falei, vamos colocar, se a gente conseguir colocar uma pedra na história de Curitiba, já vai ser um ganho, né? E nós conseguimos colocar essa pedra na Praça Tiradentes, que é a primeira praça de Curitiba, e quando a gente olha para aquela história, né, se você for procurar, você vai encontrar que era o centro histórico, é o lugar de excelência da população negra. Hoje não mais, mas a história continua ali, a memória continua ali. Então eu consegui, sim, né, colocar uma pedra e colocar ali uma placa lembrando essa memória e essa importância da população negra. É muito raro os lugares que têm isso em Curitiba. Eu conheço mais uma placa, por exemplo, na Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho, que foi o Requião que colocou. Tinha uma Praça dos Rebouças, mas o Rebouças nunca foi tipificado, nunca olharam para a negritude dele, né? Esqueceram ele, tudo que é importante da população negra, esse ser humano, esse corpo negro, ele esquece essa etnia, o pertencimento étnico dele, ao contrário das outras etnias. E a gente precisa olhar, ter um olhar mais cuidadoso. Quando você visita os livros, principalmente a história de Curitiba, quando você vai falar de outros povos, é bem demarcado isso. O fulano tem nome, tem sobrenome, tem pertencimento étnico, a família, o Estado, tudo isso. Mas quando se fala da população negra, esquece. A mesma coisa acontece também com esses espaços históricos, igreja, construções arquitetônicas antigas. Sempre é recorrente o esquecimento do protagonismo, da presença, da importância desse ser humano que descende de África, né? Representatividade, King,
Rapaz, eu tô com 50 anos, estou indo para 50 anos, eu nunca tive isto, eu nunca tive. Hoje eu poder conversar com uma outra pessoa, sabe, esse espaço, duas pessoas negras dialogando, né, num espaço nobre, 8 horas da noite, nós estamos conversando aqui na internet, e qualquer um pode entrar e estar dialogando, e vão ver duas pessoas conversando. São dois seres, duas almas. Mas eu nunca vi, foi muito raro às vezes que eu vi duas pessoas negras conversando. É um fenômeno muito raro, as pessoas estão tendo dificuldade de dialogar com isso. Na virada do ano, de 99 para 2000, a Veja fez ela lançou uma edição histórica por conta da virada do milênio e mostrando quais são os desafios que o Brasil ia ter que enfrentar nos próximos anos. E um dos desafios que ela bateu muito forte foi nisso, né? No boom, nessa explosão, nesse amor por esse pertencimento étnico, né, que a maioria da população ia começar a sentir. E hoje, muitas pessoas que não conhecem o tema, que não estudaram o tema, têm dificuldades de entender, né, que a presença negra chegou para ficar e vai fazer a diferença e vai ajudar o Brasil a se desenvolver melhor como nação e desenhar melhor a sua identidade. Né? A identidade brasileira, hoje a gente pergunta qual que é a identidade brasileira. Né? Lá fora, o pessoal enxerga essa negritude, mas aqui nós temos dificuldade. Né? Quando você pergunta qual que é a identidade paranaense, teimam em fazer uma identidade que não é verdadeira. Em Curitiba, então, chegou a um nível assustador. Essa miopia, essa falta de percepção. Você tem aí, por exemplo, o Festival das Etnias, que já está com mais de 50 anos, e não inclui o negro, não inclui o indígena, sabe? Não inclui as etnias ciganas. E aí, quando nós vamos falar, é mimimi, é vitimismo, que é isso, não sei o quê. Nós estamos falando do quê? De igualdade de oportunidades, representatividade, visibilidade. E as pessoas têm dificuldade de dialogar com esses termos, né? Que pode se resumir, né, em justiça social. Então, King, eu vejo que nós estamos avançando, eu vejo que nós temos pessoas altamente qualificadas, mas hoje, né, se fala muito de ter poder, de estar em espaços de poder. Nós estamos na rua, nós estamos fazendo nossa atividade, nós estamos clamando por isonomia, por igualdade. No entanto, quando você chega nesse espaço decisório, você não tem. E digo mais, não basta ter uma pessoa negra, tem que ter uma pessoa com consciência humana, embora quando se fala em consciência humana, ignoram novamente esses invisibilizados, né? Mas eu digo essa consciência negra, sabe? Hoje é inadmissível nós temos 400 mil, né? 400 mil, esse número ainda tende a aumentar muito, né? 400 mil pessoas que se declaram afrodescendentes e não tem direito a conhecer sua história na escola. Aí essa representatividade na Casa de Leis, na Câmara de Vereadores, é importante. Por quê? Porque cabe a este vereador fiscalizar as leis. A lei já está pronta, é a Lei 10.639. A 11.645, que fala dos indígenas, que fala da população negra. O Estatuto dos Ciganos também está sendo feito. Então, esse vereador, de posse dessa lei, com esse cargo, eleito pelo povo, para representar o povo, ele vai poder chegar lá e exigir junto a uma secretaria de educação, junto a um prefeito, que essas leis sejam cumpridas. Essas leis sendo cumpridas, vai fazer o quê? Nós estamos criando uma outra geração que vem com mais consciência, que vem com mais tolerância, que vem com mais respeito. Mas essa mudança nós não vamos sentir agora, de imediato. Aí eu busco sempre o Darcy Ribeiro. O importante não é o que nós somos hoje, o importante é o que nós queremos ser daqui 10, 20, 30, 40 anos. Nós eleger hoje pessoas que realmente tenham representatividade e que tenham essa consciência, nós estamos investindo no nosso futuro. Porque se a coisa começar do jeito e continuar do jeito que está, eu me pergunto quanto tempo vai demorar para que nós tenhamos realmente uma guerra civil aqui dentro do nosso país. Já está tendo, mas só está morrendo pessoas. Né? Os dados da violência têm mostrado. Os números dentro do sistema carcerário são absurdos. Nós estamos com um abismo, nós estamos com um problema muito sério, né? E esse problema passa
por esse assunto de igualdade, passa por esse assunto de representatividade, de direitos humanos, de igualdade racial, e se faz necessário a gente trazer as melhores ideias, né? Para a gente poder dialogar sobre isso. Infelizmente, as pessoas ainda acham que uma pessoa melaninada é desprovida de inteligência, é desprovida de genialidade, e isso é um erro. Isso é um erro. A história tem mostrado que nós estamos aqui, nós estamos de igual para igual para poder dialogar com todo mundo e construir um Brasil que queremos, um Brasil que com mais isonomia, né? Uma cidade, uma Curitiba que seja vanguarda nos direitos humanos, uma Curitiba que seja vanguarda na igualdade de oportunidades, na igualdade racial, uma Curitiba mais inclusiva. É isso que nós temos que buscar. E isso não vai acontecer agora. Nós estamos fazendo história. É natural que as pessoas não entendam quando agora, por exemplo, está tendo esse boom de candidaturas negras, clamando por justiça, clamando por igualdade. Obviamente que não vão, porque a primeira vez que foi falar de igualdade, a primeira vez que nós começamos a falar realmente de igualdade de oportunidades, olha, eu posso estar enganado, mas eu acredito que foi na Constituição de 1988. Agora, recentemente, falando de igualdade racial, é de 2010. Embora é bom lembrar que já em 1820, José do Patrocínio e mais algumas pessoas já estavam falando sobre igualdade e tentando incluir alguns elementos na nossa primeira Constituição. Essas pessoas foram perseguidas, alguns foram até banidos. Não deixaram entrar esse assunto de igualdade, de direitos, né, de direitos para essa parcela da população que pela Igreja Católica foi considerado como se não tivesse alma. Tiraram a nossa humanidade. E hoje, quando nós chegamos aqui bradando por justiça, nos reafirmando como seres humanos, sabe? As pessoas, muitos se assustam. Mas esses muitos que se assustam é porque não aprenderam na escola, não aprenderam na universidade esse pensamento também que difere um pouquinho, que é o pensamento afrocêntrico, contrapondo o eurocêntrico. Né? Essa cultura que traz a força do matriarcado africano contrapondo esse patriarcado europeu. Essas pessoas não querem conversar sobre isso. Aí fica meio difícil, né? Fica meio difícil. Não tem mais jeito, não vai se retornar, a gente vai ter que avançar. Então, eu clamo para as pessoas que têm ideias, nós estamos debatendo no campo das ideias, que tenham ideias progressistas, ideias brilhantes, que percebam que nós temos um problema gravíssimo, e nós vamos ter que enfrentar. Porque se nós não fizermos essa lição de casa, vai caber ao nosso filho, vai caber ao nosso neto, vai caber ao nosso bisneto fazer. Mas temos que concluir a falsa abolição. Precisamos ter representatividade, precisamos ter visibilidade, e o lugar do negro, o lugar do LGBT, o lugar do branco pobre, o lugar da pessoa com deficiência é o lugar aonde ela quiser. Mas basta que nós tenhamos igualdade de oportunidade para que todos se desenvolvam do mesmo ponto de partida. Maravilha, maravilha. Me respondeu com muita qualidade. Até lembrando dessa questão você fala da representatividade, que nós não tínhamos representatividade. Você talvez não lembre, mas antes da pré-campanha, eu tive contato, até para te contar como que chegou. Eu até cheguei a fazer um vídeo. Eu já acompanhava, sempre acompanhei, né? Mas um pouco de longe, talvez, ali, né? Mas sempre admirar o seu trabalho, né? As suas ações, né? Essa busca de historiar e revelar uma história bonita que talvez poucos ainda tenham acesso. Espero que muito mais do que eu imagino. Mas eu me lembro que foi um clamor estranho, foi uma contrapartida diferente, né? Eu me lembro que vi no seu blog cerca de 60 e poucos vídeos de pessoas, você me desculpe o termo, mas te dando uma intimada. Né? Candeeiro, e aí, quando que você vai nos representar? Você já vai... E eu entrei na brincadeira. Eu falei, não, eu conheço, eu já vi várias ações, como eu falei para você agora, eu estive lá presente no dia que foi colocada aquela pedra fundamental, no Marco Zero de Curitiba. Eu sei que ali foi colocado um monumento, talvez com uma tentativa de ocultar, mas mostrando onde era o Pelourinho,
que é um lugar extremamente flagelo, muita dor ali. Eu sei da história da igreja de São Benedito dos Homens Pretos, né? Conheci muita dessas coisas por teu intermédio. Mas me diga, como foi essa situação de as pessoas, né? Porque eu não sei como se você relutou em aceitar, mas foi o contrário, né? Geralmente a pessoa ela se sente no momento de ser a pessoa com propostas de mudança. E nesse caso foi o contrário, né? As pessoas te pressionaram a aceitar representá-las. Conta um pouco aí para mim disso aí. Querido Leandro King, nós estamos passando por um momento difícil a nível de Brasil, né? A gente tem visto cada pronunciamento do nosso chefe maior que é inaceitável. Nós estamos em 2020, né? As pessoas precisam entender, né, que negros não vão voltar para o tronco, né, que a população LGBT não vai voltar para o armário, né, e mulheres não serão mais submissas a esse machismo absurdo que está aí. As pessoas estão de saco cheio. Nós viemos de alguns anos, né, e que a política, eu senti nesses últimos anos a política chegar até o meu corpo. A partir de 2003, quando foi criada essas leis, foi dado alguns direitos. E a gente veio numa crescente aonde a presença negra, aonde o negro começou a ter voz, seja nas conferências, seja nos conselhos, e foi montando, sementes de consciência foram espalhadas em diversos lugares. E eu aproveitei o Dendê, eu aproveitei o momento, eu aprendi com pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conversar e me desenvolver. Uma delas está aqui, que é o mestre Olímpio Simões, né, que é um crânio, é genial, e eu gosto muito das aulas que ele nos proporciona e como é que ele nos coloca no outro nível, né, para pensar em qualquer assunto que a gente vai conversar com ele, né? E eu encontrei vários mestres também, né, que também exigiram mais de mim. Você pode mais, Candira. Você pode mais. Você tem essa obrigação de se informar, de conhecer mais a sua própria história. Por diversas vezes, em alguns lugares que eu fui, lugares de poder, alguns homens bons, né, algumas mulheres também, nesse cenário político, me faziam uma pergunta com certo desdém, né? Mas qual família que você vem? De qual lugar da África que vem seus antepassados? E aquilo foi, né, ficava na minha cabeça, eu não sabia responder. A escola não me ensinava, as pessoas brilhantes que eu conhecia também não sabiam me explicar. Eu tive que procurar. E quanto mais eu procurei, mais eu achei. E quando você tem um conhecimento, quanto mais você entrega esse conhecimento, mais conhecimento você adquire. Não é guardar o conhecimento para si, é socializar, é o Ubuntu, né? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu me dedico ao próximo, mais próximo de mim as pessoas vêm também, se dedicam à nossa causa. King, o sol quando nasce ele dá um espetáculo, mas a maioria das pessoas continuam dormindo. Muita gente não escuta o galo cantar. Muitas pessoas escutam o galo cantar, mas não sabem onde o galo está e não sabem a cor deste galo. Eu tenho feito a minha missão de vida. Quem conhece a minha história sabe que a minha história é uma história de luta. E fazer mais. Lutar contra um sistema que se alimenta dessa situação, onde a maioria é tratado de uma forma tão perversa, onde o nosso executivo e o nosso legislativo alimentam e retroalimentam esse racismo institucional e estrutural há séculos. Há séculos. Não começou isso ontem. Isso é muito antigo. Dói demais fazer essa luta. E eu nunca na minha vida, nem nos meus pesadelos, eu sonhei em ser vereador. Isso nunca passou pela minha cabeça. No entanto,
quem tem amigos não se manda. E algumas pessoas começaram a perguntar, já passou da hora de você ser vereador, você tem que ser vereador, você precisa ser vereador, nós precisamos ter representatividade. O que eu mais ouvia da boca das pessoas era isso. E eu comecei a olhar, de repente começou essas provocações. E aí, Candeeiro, você vai nos representar ou você não vai nos representar? Eu achei que era brincadeira, eu falei, depois eu respondo. Aí veio um, aí veio dois, mas não era qualquer pessoa, é um babalorixá, é um professor, sabe? Várias pessoas de diversos segmentos. E aí eu fui buscar uma forma de responder isso. Né? Eu já estava num partido, fui ver como é que é esse negócio de ser candidato. Rapaz, o racismo institucional está dentro do partido. O racismo institucional está dentro de todas as estruturas de poder, dentro do partido. Eu senti isto, eu vi isto. E também denunciei isto. E olha que eu estou num partido que é bem progressista, que é o PDT, do qual, dentro do seu estatuto, tem a Secretaria do Negro. Uma coisa é a letra morta, uma coisa é você executar. E eu comecei a cobrar que eles executassem aquelas leis. E está dentro do estatuto, o partido está se batendo, mas está tentando responder. Aí eu fui lá, participei da convenção, e hoje estou candidato. A minha resposta para os mais de 70 vídeos que eu recebi me perguntando se eu seria ou não seria candidato, é essa candidatura. É uma candidatura legítima, é uma candidatura necessária. No entanto, eu só tenho um voto. Eu só tenho um voto. Então, nós precisamos... nós temos 400 mil negros. Cara, mas a população negra, a grande maioria está despolitizada. Não sabe da importância disso. Você vê negros contra coisas importantes para ele. Por exemplo, cotas. Você encontra a população negra que é totalmente contra isso. Você pega, por exemplo, o Sérgio de Camargo, que está na Fundação de Palmares, que deveria cuidar e zelar pelo patrimônio afro-brasileiro, e ele não consegue. Porque ele não consegue ver que ele é um negro retinto. Ele não tem acesso à sua história, ele não tem acesso às suas a essa cultura ancestral. Então eu venho, sim, me coloco meu nome à disposição, não dou conta disso sozinho, eu peço ajuda para as pessoas, eu sou candidato pelo PDT, minha bandeira é justiça social e igualdade e justiça social. Eu não dou conta dessa luta sozinho. Quem me conhece sabe de todas as lutas que eu faço e que dependeram de mim. Eu cumpri com êxito, paguei muito caro para fazer tudo o que eu fiz, mas nesse universo que eu estou, que é o universo político, não dá para se fazer isso sozinho. Você precisa de... Né? Dizem que com 7 mil, 8 mil votos você entra. Eu quero 12.288 votos. Eu preciso deste... caso eu seja eleito, ser eleito com uma quantidade expressiva de votos para mostrar que essa população está acordando. E essa população não está acordando raivosa, porque nós temos que levar em consideração que também tem uma coisa chamada negrofobia. Essa elite sabe o que fez com a população negra e ela tem medo dessa população negra chegar no poder. Ela tem medo do que essa população pode fazer se ela chegar no poder. Mas não precisa, eu digo para essas pessoas que não sabem que sofrem de negrofobia, que é medo do negro, que Mandela já deu um exemplo. Ele ficou 27 anos preso injustamente, e quando ele saiu, ele promoveu o quê? A igualdade. Não vamos construir uma nação de brancos contra negros, negros contra brancos, aquele apartheid absurdo que teve. Vamos construir uma nação de todos. Então, é isso que eu digo. Essas pessoas, esses invisíveis, têm que chegar nesses espaços de poder para ajudar a nossa democracia, para ajudar que nós cresçamos como nação. E esse crescimento, ele não vai vir lá de cima, ele vem de baixo, ele vem dos municípios, que vai ajudar os estados, que vai ajudar a federação. É um trabalho difícil. Eu não digo que não é um trabalho de Hércules, é um trabalho para Xangô, é um trabalho de justiça, não é só um trabalho de força, é um trabalho de justiça. E é impressionante. Talvez o fato de eu falar que é um trabalho de Xangô assuste as pessoas, mas as pessoas têm que entender que a primeira forma, não é que precisam entender que a primeira forma de organização social da população negra em solo brasileiro foi a religião. É a religião. E não é só da população negra, das outras populações também. E essa religião que nos é negada até hoje. E por que eu falo disso?
porque foram esses sacerdotes que se levantaram e puxaram a minha orelha e falou: você está pronto, você pode nos representar. Mas o linchamento, ele continua. O linchamento, quando você vai estudar o termo linchamento, você vai cair no Willy Lynch. E o que o Willy Lynch faz? Coloque um negro contra outro negro. O mais alto contra o mais baixo, o mais gordo contra o mais magro, a mulher contra o homem, e eles têm que ficar se matando. Só que essas ideias de Willy Lynch saiu pela culatra. Hoje está todo mundo se matando, negros e brancos, ricos e pobres. Está todo mundo se matando. Nós precisamos parar. A gente precisa parar, chamar as ideias mais brilhantes e ver, né, se essa rota está no sentido certo, se nós estamos indo para um caminho certo. Não digo nem por nós agora em 2020, mas eu digo pelos nossos que vão vir em 2040, 2030, 2040. Precisamos corrigir essa rota. Para onde é que nós estamos indo? Então, igualdade é o norte que a população brasileira precisa seguir, se é que ela quer realmente diminuir esse abismo. E quando eu digo esse abismo, não é uma coisa só que o candeeiro está pensando. O Brasil assinou vários pactos na ONU, sabe, em conferências internacionais, em enfrentar o racismo, em diminuir a pobreza, em diminuir a fome. Quer dizer, esse vereador, ele vai ajudar o Brasil a honrar a sua palavra que ele deu em outros momentos, em outros países, em eventos internacionais. Então, cabe a nós, eu digo que eu gosto muito da fala de Teotônio Vilela, eu sempre repito ela, onde ele diz que temos todos nós, por ação ou omissão, estímulo ou incompreensão, a responsabilidade dos fatos da história. E aí, a caneta da história está em nossas mãos. A caneta da história está em nossas mãos. O que nós vamos fazer? Que história que nós vamos escrever? Eu não consigo escrever sozinho. Nós precisamos chamar as pessoas. O vereador, ele é a voz do povo lá dentro. Se não tem pessoas negras lá dentro, é como se nós não tivéssemos... Nós não tem representatividade, não existe política específicas para isso. Nós não vamos trazer o contraponto. E esse vereador, ele tem que ter uma sacação, ele tem que ter uma grandeza para entender, King, para entender que o vereador não sabe de tudo. Eu conheço alguma coisinha da cultura, alguma coisinha da educação, mas eu vou falar de saúde. Quem são as melhores cabeças da saúde? Vamos trazer esse pessoal, vamos escutar esse pessoal, mas vamos fazer também uma audiência pública em cada regional, nas associações de bairro, e vamos ouvir a mãe. Vamos ouvir aquela mãe que tem uma criança com deficiência, um idoso doente na sua casa, né? E quais são as necessidades dela? Como é que a gente aperfeiçoa algumas leis que já existem? Como é que a gente faz cumprir outras que já existem? Esse vereador tem que ter amor, esse vereador tem que ter tesão pelo que faz, sabe? E ser corajoso para enfrentar e não chegar lá. O meu avô sempre dizia: meu filho, você tem que se transformar numa rocha, senão você vai se desintegrar nesse rio de lama que é a política. E eu estou aí lutando para me fazer rocha, sabe? Para me fazer um cristal e para me fazer a diferença. Na minha família, ninguém nunca foi político. Eu não tenho um mais velho na minha família para chegar e falar com ele, para ele poder me ensinar como é que são os meandres, né, deste universo político. Política no Brasil, política em Curitiba, é um negócio de família. Vários professores já falaram isso aí, tem um que eu gosto muito, que é o professor Ricardo, que já nos ensina, as mesmas famílias estão há 300 anos no poder. Se elas estão em 300 anos no poder, como é que elas me enxergam eu? Como é que elas enxergam você? Eles não nos enxergam, eles ignoram a gente. Outro dia eu falei sobre as especificidades, por exemplo, da saúde da população negra, teve algumas pessoas que questionaram. Peraí, o movimento negro está discutindo isso há tanto tempo e agora a gente não sabe mais o que nós falamos sobre a questão da saúde da população negra? Quer dizer, vários doutores estudaram e se debruçaram do tema, agora vem qualquer pessoa e se acha no direito de querer falar sobre a saúde da população negra sem nunca ter estudado esse assunto. É impressionante, para falar sobre a questão do negro, King, a pessoa precisa estudar. Não é ler meia dúzia de artigo, não, tem que mergulhar nisso. E detalhe, muitas coisas, o conhecimento com relação a essa população, ela não está lá na academia. A academia também sofre de racismo estrutural.
Hoje, sim, tem algumas cabeças importantes lá, como o professor Paulo Vinícius, professora Lu Dias, professora Meg Rayan. Tem um monte de professores lá hoje que estão pautando a universidade e, com certeza, a universidade vai ser melhor, sabe? Mas, para tratar desses assuntos, a gente tem que estudar. E outra, King, essa luta não é do negro. Essa luta não é do negro, essa luta é da nação brasileira. Então eu conclamo também, eu chamo, eu convoco essa população negra, vote 12288, vote pela igualdade, vem junto com nós, ajuda a gente a construir um país melhor. Né? Eu estou educando, né? Eduque seu filho para não ser racista, porque eu estou educando meu filho para reagir a esse racismo. Eu escolhi reagir com esse racismo com poesia, com beleza. Eu escolhi isso. Mas eu conheço várias pessoas que não escolheram isso. Qualquer negro que se levantar, abrir a sua boca, a sua voz, para poder falar contra essa violência, sabe, ele vai ser chamado de vitimista, ele vai ser chamado de rancoroso, ele vai ser chamado de revanchista, algumas coisas desse tipo. Mas as mesmas bocas que abrem para dizer que nós somos isto, quando vê, né, um George Floyd, ela fecha a boca, não fala nada, ela muda de canal. Quando vê aquela família onde o cidadão foi fuzilado com 80 tiros, as mesmas pessoas que falam isso, elas fecham a boca, elas desaparecem. Elas não se manifestam. É impressionante. Toda vez que se levanta uma liderança negra para poder dialogar, para poder reivindicar, para poder falar de igualdade, de justiça social, simplesmente, King, nós somos... falam de tudo. Criam qualquer coisa para tentar tirar o nosso protagonismo. Criam qualquer coisa para tentar nos invisibilizar e tirar a nossa representatividade. Então, meu irmão, tem muita coisa para se falar, tem muito letramento para ser feito, sabe? E a política, ela nos ensina a dialogar com o contraditório. Não existe o dono da verdade, mas nós precisamos construir pontes para que a gente possa dialogar, né? Seja cor-de-rosa, seja vermelho, seja amarelo, seja branco, seja preto, seja pardo, nós precisamos conversar. Porque ideias, para mim, ou ela é luminosa ou ela é escura, né? São ideias brilhantes ou são ideias apagadas? Eu quero saber, cadê as ideias, cadê as cabeças mais brilhantes? Cadê os orirerês, né? Ori é cabeça, ererê é boa. Cadê as cabeças boas para a gente poder sentar, olhar para esse assunto que até hoje não teve uma tradução. Infelizmente, os nossos sociólogos, os nossos historiadores, os nossos filósofos ainda não conseguiram nos dar uma resposta. Me parece que toda vez que eu vejo alguém falando com contundência e com conhecimento de causa, não são essas pessoas que falam, e simplesmente o poeta, esse mestre da cultura popular, é que consegue traduzir, porque o tema é de difícil tradução, sim. Não dá para você pegar uma coisa que é do povo negro, que é do povo indígena, e tentar compreender com uma inteligência totalmente eurocêntrica. Não é possível. Esses mestres da academia têm que dialogar com esses mestres da cultura popular para a gente encontrar um meio termo. A coisa só é boa quando é boa para todo mundo. A filosofia Ubuntu, ela já diz para nós, né? Eu sou porque nós somos e juntos nós somos mais fortes. A filosofia Ubuntu, ela não diz que nós negros os negros juntos serão mais fortes. É nós seremos mais fortes. É nós. É todos nós. É a raça humana. A biologia já mostra que nós somos todos iguais. Agora, por que eu tenho melanina, eu sou inferior a você? A Igreja Católica tem que dialogar conosco. Foi ela que criou isso lá em 1490, quando ela disse que nós não temos alma e permite esse holocausto que foi a escravidão. Ela tem que dialogar conosco. Os outros líderes religiosos, quando vê essa palhaçada que estão fazendo, de queimando o terreiro, matando o sacerdote, eles têm também de conversar conosco, porque toda religião prega o amor. Esse povo da academia tem que ir na favela para poder dialogar com as pessoas e ver o que está acontecendo. Escutar as vozes da rua. O povo está sofrendo. Eu já falei, foi demais, viu, negão? Eu já falei demais, deixa eu calar minha boca. Pelo contrário, eu acredito que eu acredito que eu faça aqui a fala de todos que nos ouvem e dos que nos ouvirão ainda, porque esse material ele vai ficar disponível. Eu sou aqui 3 ouvidos, então são 2 aqui, um de cada lado e mais um ouvido na mente, capturando todas essas informações preciosas, né? Eu me lembro que você comentou, né, que
eu poderia disponibilizar cerca de 1 hora para a gente conversar, mas eu te peço desculpas pelo problema técnico. E aí gostaria de pedir mais 15 minutinhos para pegar. Gostaria de pedir mais 15 minutinhos para pegar esse gancho que você falou da situação de racismo e todas as nuances que ele percorre, né? Para comentar um material que eu vi, que foi produzido, idealizado, né? Pela sua pessoa, que foi um vídeo. Provavelmente você vai lembrar, talvez agora não estava na sua mente, mas você vai lembrar, e para mim ele é muito marcante. Foi um vídeo sobre racismo estrutural, onde esse vídeo viralizou. Foram, no Brasil, e acredito que fora do Brasil também, cerca de 3 milhões de visualizações no primeiro lançamento, e cada uma das repostagens dele é cerca de 1 milhão e 1,5 milhão. Então, ele com certeza atingiu todos os brasileiros, falando do racismo institucional, né? E eu vi ali a sua nobreza, eu posso dizer assim, nobreza. Talvez eu não concorde, mas eu acho que é nobre que você não colocou o seu nome lá. Ele aparece lá no crédito, no final. E eu acho que é importante as pessoas saberem, principalmente nós curitibanos, que aquele material, com aquela grandiosidade de mensagem, com aquela, infelizmente, aquela dor necessária para esclarecimento, saiu de um dos curitibanos, de um dos personagens mais nobres que eu posso chamar de amigo, né? Até depois eu gostaria que, se fosse possível, não sei se você tem ele no teu blog, mas se fosse possível replicar ele, repostar ele para as pessoas relembrarem e perceberem a importância da sua presença dentro do cenário político. Você falou ali para mim que não tem família, né, política e tudo mais, mas por tudo que eu vi agora, Candeeiro, eu vejo que você tem algo que realmente avaliza a sua presença nesse momento, dentro desse cenário, que eu chamo de mudança estrutural da cidade de Curitiba. Você tem ética, você tem comprometimento, você tem propriedade sobre essas causas, né? E agora me faz todo sentido do porquê que as pessoas te colocaram numa situação de aperto para que você aceitasse, que você foi convocado para ser esse representante. Agora, para mim, faz sentido, né? Então, obviamente, não era essa a intenção, mas, obviamente, eu te dou, a partir de agora, todo o meu apoio. Você sabe que a gente ainda está na busca, né? Todos estamos na busca de nomes, de candidatos. A gente já tem até o dia 15, mas eu me decidi. Eu hoje estou decidido. A pessoa que realmente tem condições de me representar minha mãe, representar meus familiares, primos, amigos, filhos, e quiçá, netos que terei, começa na tua gestão, meu amigo. Mas conta pra gente um pouquinho daquele que você consegue replicar ele, se você tem acesso a ele. King, eu aprendi muito cedo, né, que quando sua mão direita dá uma coisa, a esquerda não precisa saber. Todo o trabalho que eu fiz, King, eu nunca tive a necessidade de assinar. Eu nunca tive. A gente precisa fazer, velho. Nosso trabalho é o nosso trabalho. O trabalho é doído, não é um trabalho, não é uma coisa que você sai acendendo luzes e sai contando para todo mundo que você quer a propriedade dele. O meu povo é apagado, vários povos são apagados na história. A história é contada pelos vencedores. E tem um ditado africano que diz que enquanto o leão não contar suas histórias, vai continuar, a gente só vai conhecer a versão do caçador. O apagamento ele acontece, independente. Um apagamento antigo
1500, 1600, 1700. Ele continua agora no ano 2000. Se você, toda vez que você for ler um livro, você tem que ter alguns códigos para você entender aonde que a população negra se encontra dentro da história. Por exemplo, o Paraná, ele se desenvolve a partir do ciclo do ouro. Ali nós estamos, mas você não vai encontrar. Se você procurar muito, você pode até encontrar alguma citação ao homem negro. Eu encontrei, mas foi uma ou duas. Mas nós somos colocados ali como faiscadores. Toda a nossa história, toda a nossa contribuição de tecnologia e inteligência virou só os faiscadores. Ciclo da erva mate. Nós viramos os homens verdes. Nas guerras para defender aqui a nossa pátria, nós viramos os voluntários da pátria. Vai vendo, né? Um ciclo importante de riqueza também, outro ciclo importante da nossa riqueza, que é o tropeirismo. Nós viramos os tropeiros. Mas quando você olha hoje os tropeiros são donos das tropas. Nós éramos os peões tropeiros. Tiraram os peões e ficaram só os tropeiros. Né? Só os donos da tropa. Esse dono da tropa, alguns até eram negros, mas não é lembrado. A gente sempre foi apagado. E a gente continua sendo apagado. Não interessa o que você faz. A academia dá um jeito de ir lá e apagar. O poder público dá um jeito de ir lá e apagar. Na academia nós não temos nome. Para a academia nós viramos o movimento negro. O movimento negro fez, você não tem nome. Não é o Leandro, não é a Vitória, não é o Paulo, não é o Eduardo, sabe? Eles vão te dar um apelido. E assim eles vão te apagando. Agora você nem sente isso. Mas quem vai ler esse documento daqui 50 anos, 100 anos, vai perceber que essa pessoa não tem nome, né? Eles são bons. A máquina pública é boa em apagar as pessoas. Em apagar as pessoas melaninadas, né? Eles são muito bons nisso. A gente tem feito muita, mas muita coisa nessa cidade. Para o resgate da memória dos nossos antepassados. Para reconstruir a nossa história, porque a caneta da história está em nossas mãos. Cabe a nós escrever uma outra narrativa. Eles conseguem fazer isso. A linha preta, por exemplo. Nós não falamos da linha preta. A linha preta, um trabalho maravilhoso. Se apropriaram dela. Primeiro tentaram apagar. Quando eles viram que eu não dependia do poder público para fazer ela, criaram 5 linhas para poder apagar a linha preta. E aí vem a academia e dá uma pasada de cal e cria um tal de Afro-Curitiba para poder apagar a linha preta. É assim. Todo um trabalho, por exemplo, que nós fizemos para tombar, por exemplo, as gameleiras sagradas da Praça Tiradentes. Lá vai a academia e faz um livro e apaga a gente também. A Festa do Rosário, a mesma coisa. Não tem um protagonista. É o movimento negro. É o movimento social. É a instituição A, é a instituição B. Nós não temos nome, não temos sobrenome, eles não lembram de nós. Então é muito comum. A exposição, por exemplo, que eu comentei. Para mim aceitar o pedido para trabalhar com o Rafael Greco, ser assessor dele, eu pedi um livro e pedi uma exposição. Na ficha catalográfica da exposição, curiosamente, o único negro da equipe que não teve o nome lá foi eu. Foi eu, e apagado. E assim se vai, né? Assim se vai. Sabe? Aonde tudo que a gente faz, eles dão um jeito de apagar. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra forma de apagar e não ter política específica, não tem dados da população negra. Você tem esse dado do IBGE aí, que é 20%, mas você não tem dados específicos na saúde, na habitação. Não tem. Quando você entra, outro dia eu até postei no meu Instagram, eu como assessor de promoção da igualdade racial, eu precisei do serviço público, do SUS, que é excelente, por sinal. No meu cadastro, eu estava lá como pessoa branca. Eu fui falar com a senhora falou, todos que entram aqui entram como branco. Se você reclamar, eles vão lá e muda, mas é automático.
E aí entra, novamente, a questão das especificidades, de algumas coisas, especificidades da população negra, algumas doenças específicas, que se você não tiver no seu cadastro isso daí, eles vão tratar você como branco, e aí começa um problema sério, e eu insisto na questão, né, principalmente na questão da hipertensão, né, sabe, e da anemia falciforme. Sabe? Para quem não conhece do assunto, dá um Google, entra ali, tem um PDF ali, Comitê da Saúde Integral da População Negra. E vocês vão ter uma surpresa quando você olha para este assunto à luz do conhecimento e não com achismo. Então, King, esse apagamento ele está acontecendo hoje. Esse apagamento está acontecendo hoje. Mas ele não começou hoje, ele começou lá atrás. Ele já começa tentando apagar a memória do negro, fazendo o negro dar 7 voltas em torno da árvore do esquecimento e a mulher dar 9 voltas na árvore do esquecimento. Já começa ali. O apagamento, quando tira você da sua terra e tira o seu nome, tira o seu sobrenome, sabe? Dias. Seu nome é Dias? Famílias tradicionais aqui, escravocratas, né? Eu sou Silva, famílias tradicionais, escravocratas. E aí nós vamos indo, né? Mas qual é? Percebe? Apagaram. Cadê? Então, velho, quando se fala em apagamento, né, você citou aí o vídeo do racismo estrutural, que eu tive o orgulho de propor o vídeo, de dar a consultoria e fazer também a narração do texto, né? Mas também apagaram a presença desse cidadão. Isso acontece direto e reto. E enquanto nós não tivermos representatividade nesses espaços de poder, para poder cobrar essas pessoas de uma forma mais incisiva, isso não muda. Isso está acontecendo comigo e machuca muito. Por quê? Porque eu estou na frente, porque eu estou à frente desse trabalho. Então eu sinto mais. Né? Só que esse movimento é que sente as correntes que o prendem. Mas qualquer pessoa que resolver sair da sua bolha e enfrentar esse racismo estrutural, esse racismo religioso, esse racismo recreativo, toda pessoa vai passar, né, vai ter uma punição exemplar. E para trabalhar com isso, você tem que ser meio visionário. E o visionário, ele não é compreendido no seu fim. Mas para fechar isso, King, eu gostaria de falar que nós estamos na década internacional dos povos afrodescendentes, vai até 2025. Né? 2022, o Brasil vai estar comemorando aí também os 200 anos de independência. E ele vai ter que dar uma olhada para a sua história. Ele vai ter que dar uma olhada, né, para que rumo que nós estamos indo. E quando eu falo da década internacional dos povos afrodescendentes, o tema que norteia essa década é reconhecimento, desenvolvimento e enfrentamento a discriminações múltiplas agravadas. A gente acha não, nós sabemos, nós sentimos na pele o quanto o racismo é ruim. Racismo é muito ruim. Racismo é um câncer, racismo é uma doença. E é crime também, embora ninguém vai preso por causa disso, mas é crime também. Mas essa palavra, discriminação múltiplas e agravada, cara, a gente tem que prestar muita atenção. Uma coisa é você ser um homem negro. Uma coisa é você ser uma mulher negra. Uma coisa é você ser uma mulher negra pobre. Uma mulher negra pobre, nordestina, cadeirante, obesa, lésbica. Discriminações múltiplas e agravadas. Um homem negro, pobre, nordestino, gay, candomblecista. Toda essa gama de discriminação, ela vai colando e não permite a gente respirar. Isso machuca. Isso machuca. Sabe? As pessoas não fazem ideia o que é enfrentar o racismo todo dia. Não fazem ideia. A mulher, talvez ela entenda um pouquinho o que é esse racismo. A mulher branca mesmo, não precisa ser a mulher negra. Porque ela é vítima de uma coisa chamada assédio sexual. Isso às vezes está no olho, sabe? A mulher sabe quando um homem está olhando para ela com maldade. E nós, negros, seja homem ou mulher, embora a mulher é mais discriminada ainda que o homem negro,
nós conhecemos um olhar racista. Porque a gente nasceu com isso. Qualquer preto sabe que desde os 7 anos você passa por isso. E qualquer um que fala que não passa por isso está mentindo. Está mentindo para si próprio. Sabe? Curiosamente, não interessa, velho. Não interessa. Aquele vídeo mostra muito bem. Você colocou um terno, não interessa se você é advogado, sabe? Se você é... Você vai ser tratado como segurança. Você colocou um terno, vão te olhar como segurança. Percebe? O estereótipo já está aí. Então a gente vai ter que falar, a gente vai ter que escrever muito sobre isso, a gente vai ter que fazer muito letramento, muita formação. Eu acredito que o racismo não acaba, o que acaba é a ignorância, né? Quando a pessoa conhece e sabe o que está acontecendo, ela se afasta do racismo, mas ele continua, né? É por isso que nós temos que investir muito na educação, é por isso que a gente tem que investir muito nos nossos funcionários públicos, nos nossos professores, muita formação para os policiais para saber que negro parado é negro correndo é negro, inclusive corre muito, né, cara? Se você vê nas Olimpíadas, corre bem, né? O lugar do negro é o lugar onde ele quiser estar. Agora, não pode ter mais lugar para racismo. Não pode ter lugar para racismo. Curitiba tem que rever as suas páginas, tem que rever a sua história, tem que ver essa história paranista, né? Nós temos uma Curitiba aqui que acenou fortemente para o nazifascismo. Nós temos fotos dessa Curitiba ali no largo, ali no Paço da Liberdade, aquilo ali chapado de gente fazendo Heil Hitler de bandeira nazista. O movimento nasce aqui, o movimento negro em Curitiba nasce justamente porque alguns nazifascistas estavam perseguindo essa população negra. Esse nazifascismo, ele ganha, né, alguns contornos que os nossos paranistas e os nossos neoparanistas vão ter muita coisa para explicar para nós. Sabe? É por isso que não quer negro na universidade, é por isso que não quer negro estudando, porque a gente vai descobrir o que foi feito. E aí vem o quê? A negrofobia. Vem a negrofobia, o medo do negro sabendo, né, que o negro descubra, porque os herdeiros das capitanias estão tudo aí. Os herdeiros das capitanias são candidatos a vereador, porque eles querem continuar no poder, perpetuando o que o tataravô dele, o que o bisavô dele, o que o avô dele fez, o que o pai dele fez. É isso. Então não me assusta, sabe, King? Os apagamentos, eles estão aí. O linchamento, ele está aí. O que é que nós vamos fazer? A máquina de moer gente, ela está aí. A única política pública que funciona para o negro é a política de segurança pública. Está aí também. Como é que nós vamos mudar? Se as pessoas aprenderam a odiar a população negra, a população indígena, a população cigana, a população... Né, que também tem aquele ditado que branco, pobre, preto é, né? Se ela aprendeu a odiar, Mandela ensina, ela também pode aprender a amar. Então, velho, temos muito que conversar. Isso não se resolve da noite para o dia. Isso tem que ser pensado com estratégia. Tem que vir todo mundo. Eu convido todo mundo. Essa luta não é da população negra, sabe? E quando eu falo isso é muito importante. Até hoje, para tratar da nossa história, só querem tratar da história da escravidão. Toda vez que vão tratar da nossa história, só remete à história da escravidão. Cara, essa maldição da escravidão é um problema dos herdeiros das capitanias. Nós fomos os escravizados, velho. Nós fomos os escravizados. Os livros de história só mostram o negro como escravo. Curiosamente, aí o esquecimento é pro lado bom, né? O escravizador é esquecido. Aí o escravizador é esquecido. Mas toda hora eles lembram, você é herdeiro de escravo, você descende de escravo. Todos os livros tratam disso. E aí, quando a gente fala isso com esse tom de voz, com essa dor, né? Isso machuca ter que falar disso em 2022, mas eu acredito que nós estamos falando disso no lugar certo, no momento certo. A televisão jamais ia dar um espaço para a gente falar sobre isso. Então, nós estamos falando nesse espaço, estamos falando no momento que daqui 15 dias vai ter uma eleição. E nós temos a obrigação moral, sabe, de dar uma renovada naquela Câmara de Vereadores. A democracia nos permite isso. A democracia nos permite isso.
e nós, de uma maneira republicana, de uma maneira democrática, estarmos dialogando e construir coisas mais justas para o nosso povo. Rapaz, eu vou ter que sair, que eu tenho que entrar numa outra live daqui a pouco. Então, gente, gratidão, obrigado. A Bárbara Murdo, um beijo no seu coração. Edna Coqueira, gente, vocês têm que conhecer essa professora. A professora Edna Coqueira foi um anjo que Deus colocou na minha vida, foi uma satisfação inenarrável encontrar com essa professora e receber tantos ensinamentos. Roberto Barbosa, meu irmão, junto nós somos mais fortes. José Carlos Gonçalves, salve, meu irmão. O céu, né? A serenidade é o nosso limite, né? Porque para lidar com essa coisa do racismo, com toda essa doença, é só estando no céu, na nossa plenitude, né, de pensamento. Eduardo, beijo no coração. Melissa é minha companheira de vida e de luta. É essa pessoa que ajuda a contrapor toda essa dor que eu recebo, toda essa luta, tudo isso. É a Melissa que está do meu lado, é a Melissa que me ajuda, é a Melissa que cura as minhas feridas, é a Melissa que me deixa mais doce para poder lidar, né, com esse racismo. Vitória é outro anjo de luz. Paulo, beijo no seu coração, meu irmão. Carmen, gente, Carmen Silva Santos, gente, é outra que está invisibilizada, uma paratleta maravilhosa, tem feito um monte de coisa, uma pessoa de uma sensibilidade, um coração maior do que ela, e ela está dentro dessa lista que eu falo aí de discriminações múltiplas e agravada, né? Uma mulher negra cadeirante, praticamente invisível. Vem com nós, nega. Lá dentro, a gente vai trabalhar com esse negócio de igualdade, nós vamos mudar, porque hoje quem está cuidando da política das pessoas deficientes, gente, não tem sensibilidade, né? Não estão com essa sensibilidade, só querem esses votos, né? Então, Israel Fagundes, meu irmão, obrigado por você estar aí conosco. Anderson Gomes, beijo no seu coração, meu irmão. Adriana, liga o som, Candeeiro, estou tentando. Agora já ligamos, agora que eu estou vendo. Olinto, já falei do Olinto, né, cara? Genial, mestre, né? Curitiba precisa conhecer. Professor Afrânio, meu irmão, beijo no seu coração. Lucas, grande capoeira. É isso, gente. Junto nós somos mais fortes. Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Nós precisamos de uma aldeia inteira. Precisamos de uma aldeia inteira para educar uma criança. Imagina para mudar esse inconsciente coletivo que ainda continua olhando para o negro e achando que o negro correndo é ladrão. Agradeço, meu irmão. Gratidão demais por me receber. Eu sei que o teu tempo é extremamente escasso. E eu vou dizer uma coisa aqui. Eu gostaria de te ouvir mais. Eu sei que se a gente fosse, eu ia ficar aprendendo aqui durante 24 horas de live, todo mundo que assiste mais. Não dá. Então eu quero pedir uma coisa. Eu preciso te ouvir mais. Eu preciso te ouvir mais. Mas é óbvio que vai ser até estranho eu te pedir uma live de novo. Então eu peço para todos que nos estão assistindo, por favor, por mim, façam uma live com o Candeeiro. Questione um assunto com ele, porque eu preciso conhecer muito mais de toda essa história. Eu já estou decidido, Candeeiro. Não é por isso que eu vou me decidir, não. Eu já estou decidido e você vai representar a mim, vai representar todos os meus. Esse voto de confiança você já tem da minha parte e eu vou buscar de todos eles. Mas eu preciso, amigos, né, que estão assistindo a live, convidem o Candeeiro. Ele é uma pessoa extremamente simpática, acessível. Ele vai criar a agenda dele para recebê-los. Mas, por favor, me dê essa oportunidade aos curitibanos de ouvir mais dele com outro tema, porque eu sei que a infinidade de assunto aí é grande e tenho certeza que Curitiba precisa ouvir mais essa voz que está gritando já há tanto tempo por ela. Meu irmão, gratidão, agradeço demais, agradeço a todos que estão junto conosco até agora, realmente foi valioso e essa voz é de todos eles, e a minha também, e espero voltar a te assistir numa outra live com outro amigo sobre um outro tema. Uma boa noite, que Deus nos abençoe, que Oxalá nos abençoe, que Alá nos abençoe, que sejamos abençoados pelo grande universo. Gratidão, King. Eu estou à disposição. Não é hoje,
não é por conta das eleições. Quem me conhece, os professores que me conhecem, sabem que eu nunca me furtei de estar, né, de estar numa escola, de estar numa periferia, numa associação de moradores, estar conversando com as pessoas. Né? Eu sempre adotei, não gosto da questão do diálogo, da palestra, eu gosto do diálogo, eu gosto da conversa. Né? Nós temos muito assunto para tratar, né? Mas tem um pensamento africano que diz que nunca é tarde para voltar ao passado e resgatar o que foi esquecido. Né? Nós precisamos resgatar o que foi esquecido. Nós precisamos reavivar a nossa memória, sabe? Tem um samba. Aliás, eu não vou terminar com samba, não. Vou falar só um poema que, para a gente terminar, eu já falei ele no começo, mas ele tem que ser repetido. Todo mundo tem que se apropriar da arte de fazer poesia, principalmente neste momento de tanto obscurantismo que nós estamos atravessando. Né? Então, eu poderia falar qualquer um desses aqui, mas eu vou fechar só. Eu vou fechar de novo com Curitiba Negra, né? Para fechar o círculo. Eu comecei com ela e vou fechar com ela. Um grito engasgado ecoou e a Curitiba Afro se libertou. Mesmo com o apagamento, a história do negro hoje se revelou. A Curitiba é negra, Afro-Curitiba, e hoje na avenida eu vou louvar meus ancestrais. Eu busco invocar nossa história, reavivar nossa memória na vida e no carnaval. De Zacarias a Rebouças se iniciam caminhos e novos trilhos que construíram a nossa capital. Eu vou falar de Enedina, mulher negra na engenharia, com seu toque magistral. Também eu não me esqueço dos tropeiros, trabalhadores eram negros e viviam na capital do carnaval. O Paraná é o estado mais negro do sul. Seu símbolo é uma gralha azul com uma cabeça singular. Passado, presente na memória. Suas marcas são história deste povo milenar. Um beijo no coração de vocês, gratidão. Gente, estou cansado, mas é isso daí, né? Que me chamou, né? Como diz o samba, foram me chamar, eu estou aqui, o que há? Me convide, me chame, eu estou à disposição agora, durante e depois, né? Porque briga tem hora para acabar, a luta é para a vida toda, e eu vou fazer essa luta até o dia que o Olorum me tirar daqui.